Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu trago para vocês aqui um clássico da literatura moderna, que é o livro 1984 do George Orwell. Esse livro, que foi publicado em 1949, ele trata de uma distopia. O que é uma distopia? Distopia é uma ficção que fala de um futuro onde as coisas estão muito ruins, muito erradas. Ou seja, onde tudo que podia dar errado deu errado na sociedade. Então, qual seria essa sociedade de 1984? É uma sociedade completamente autoritária e burocrática, onde quem controla tudo é um ditador, conhecido como o Grande Irmão, e onde nenhum tipo de liberdade é permitida, inclusive a liberdade de pensamento, que aqui na ficção é tida como a crime-ideia. Crime-ideia seria quando as pessoas pensam algo para além daquilo que o partido que controla aquela sociedade coloca como verdade. Bom, essa sociedade autoritária, ela tem alguns elementos que fazem com que o domínio do partido se mantenha. Além do crime da ideia de pensamento, existe o controle do passado. Todas as informações são controladas por ministérios que publicam e republicam a história de acordo com os interesses do partido. Existe também a nova língua, que é uma língua elaborada pelo próprio partido para expressar as coisas. Então aquilo que não é conveniente sai, algumas palavras ficam confusas e aí as pessoas acabam tendo até uma língua conforme os interesses daquele partido. Alguns termos muito conhecidos do livro se popularizaram. Isso é uma coisa bem interessante, que é o termo Big Brother, o Grande Irmão. Big Brother, que como vocês conhecem é um programa de televisão da Rede Globo, que foi copiado de programas estrangeiros, onde as pessoas ficam numa casa com a televisão, com a câmera filmando elas. Então essa ideia do controle do Big Brother veio desse romance. É daqui que vem o Big Brother. Por quê? Porque nessa ficção as pessoas têm nas suas casas o que eles chamam de teletelas. O romance, então, lembrando que foi publicado em 1949, isso faz mais de 50 anos. Naquela época as TVs estavam começando a se popularizar na Europa. Então as pessoas aqui tinham teletelas, que eram telas grandes, que tinha uma câmera que ficava observando elas. Então as pessoas não podiam nem desligar aquela câmera e nem a televisão. A qualquer momento o partido entrava na sua casa e começava a falar com você e inclusive a lhe dar ordens, que é o que acontece com o protagonista dessa história. E daí que vem o termo Big Brother. Então uma frase clássica da literatura do 1984 é The Big Brother is watching you. Big Brother está observando você. Ou seja, o tempo todo o domínio do partido se dá através dessa vigilância das pessoas. Além disso, existem outros termos famosos, como o buraco de memória, que é para onde vão as coisas que não são convenientes por partido, que precisa ser eliminado da memória das pessoas. Existe o quarto 101, que é o local onde o partido torturava as pessoas. E uma frase também famosa, que era o 2 mais 2 igual a 5, que hoje em dia é usado inclusive no jornalismo e dentro do debate político. Por quê? Porque 2 mais 2 é 4, certo? Mas lá no Big Brother, no 1984, 2 mais 2 pode ser 5. Sim, se assim o partido quiser, assim será. E as pessoas acabam inclusive acreditando nessa verdade, mesmo que pareça óbvio que seja mentira. E hoje eu vou trazer para você uma reflexão desse livro, que é de uma outra técnica que eles usavam muito, que ele usa muito aqui, que é o duplo pensar. O que é o duplo pensar?
Duplo pensar, eu vou pegar um trecho aqui do livro do George Orwell, diz o seguinte: saber e não saber, ter consciência de completa veracidade ao exprimir mentiras cuidadosamente arquitetadas, defender simultaneamente duas opiniões opostas, sabendo-as contraditórias e ainda assim acreditar em ambas, usar a lógica contra a lógica, repudiar a moralidade em nome da moralidade. E até para compreender a palavra duplo pensar era necessário usar o duplo pensar. Então essa é a definição que está aqui no livro do George Orwell, onde ele fala então sobre esse duplo pensar. Então saber e não saber, como é que pode alguém saber algo e não saber ao mesmo tempo? Ter consciência da completa veracidade, ou seja, verdade, ao falar mentiras cuidadosamente arquitetadas. Defender duas opiniões opostas, sabendo que elas são contraditórias e mesmo assim acreditar nelas. E usar a lógica contra a própria lógica. Ou seja, são formas de iludir as pessoas. Então, pessoal, a relevância do livro é muito grande, tendo em vista então a descrição desses processos de dissimulação e ilusão que são usados, para a propagação de mentiras. Se formos analisar hoje, é muito comum a fala que existem fake news, novidades falsas, notícias falsas. Mas essas notícias falsas muitas vezes elas têm um fundo de verdade em algum ponto. Claro, não é algo completamente fora da realidade, mas que exprimem interesses, e ilusões que estão por trás daquilo. E muitas vezes as fake news defendem, por exemplo, repudiando a moralidade em nome da moralidade, enfim, essas coisas que eu falei anteriormente. Daí vem a relevância do livro para trabalhar com vocês. Além disso, deixo a recomendação para vocês do filme, que também existe baseado no livro, está disponível no YouTube, em 1984, e também quem tiver interesse, o livro se encontra disponível na internet, ele já é de domínio público, você consegue baixar para lê-lo. Eu tenho aqui minha edição física, mas recomendo que vocês leiam. Quem não tiver fim de ler, pelo menos no final de semana quiser ver um filme, fica a dica aí para o final de semana. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e até mais!